MSBN com você, nós estamos de volta depois de uma semana sem aparecer por aqui. Olha a gente de volta aí. MSBN com você, o programa de todos os sábados aqui pela Rede TV, também no YouTube, também no Facebook. É muito bom estar de volta e você não pode sair daí. Olha, eu vou te falar, o programa hoje está especial. Não sai daí, não desgruda da frente da sua TV, porque hoje o programa promete. Tá Isabela. espetacular, né? É. Nosso programa hoje está recheado. Verdade. Vamos falar um pouquinho de evangelismo, continuando o tema do mês. Se você não conhece sobre evangelismo, se você ainda não é cristão, ou se você é cristão e quer desenvolver um pouco mais essa área na sua vida, continue nos acompanhando. Inclusive, se você acha que o programa de sábado aí é meio curtinho, fique tranquilo que você pode nos acompanhar nas redes sociais. A gente posta alguns cuts que a gente faz durante a semana e você pode nos acompanhar por lá. É extremamente fácil nos achar. É só entrar no Instagram e digitar o nosso @MSBN com você. E se você quiser acompanhar os programas mais antigos ou assistir outros na íntegra, é super simples também, só nos procurar no YouTube que você vai achar. Web TV Semeador está lá. Tem Isso tudo mesmo. lá. Tem todos os nossos cultos também, se a pessoa quiser conhecer ainda mais sobre o MSBN, Verdade. só entrar no YouTube. A gente vai para aquela abertura rapidinho e a gente já está voltando com os nossos convidados, hein? Fica aí, não sai daí não. Estamos de volta, programa MSBN com você. Olha aí, eu já estou aqui do Estúdio B com eles, os nossos convidados de música. Nós já estamos com o convidado, o pastor Saulo dos Santos, que já está ali no Estúdio A. Mas antes de conversar com o pastor Saulo, eu vou falar aqui com um casal lindo. Posso falar que é casal lindo? Tudo bem, Agner? Fala, Gisele, beleza? Tudo bem. Kelly, tá tudo bem? Tudo bem. Olha, o pessoal, Agner e Kelly, são um casal aqui da igreja, pertence ao Ministério de Música aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Guarapuava, no Paraná. E eles vão trazer um momento musical especial pra você aí que tá acompanhando com a gente. O que você vai cantar hoje, Agner? Aí, primeira música. Ousado Amor. Ousado Amor. Pra você que não conhece, vai conhecer agora. Pra você que conhece, na voz de Agner e Kelly, Ousado Amor. Vamos lá, confere com a gente. Bora lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, soprasse tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Muito obrigada, Kelly e Agner. É um prazer sempre ouvir vocês. E é muito interessante ouvir um pouco mais sobre o ousado amor de Deus. E nós estamos aqui hoje com o pastor Saulo, que foi um homem que se inspirou nesse amor e foi ousado em entrar em um país qual ele ainda não tinha conhecimento, né, pastor? Verdade. Para fazer missões. Conta um pouquinho, pastor, sobre a sua história, como foi se instalar lá, sem conhecer a língua. Conta um pouquinho pra gente.
Primeiro eu quero agradecer, Isabela, agradecer, Gesiel, pelo convite, né, de estar aqui no programa MSBN com você, toda a produção. E é um prazer sempre estar por aqui, falar um pouquinho dessa ida da gente para a América. Na verdade, há 20 anos atrás, né, Deus chama a gente para deixar o Brasil, deixar o Paraná e especificamente Guarapuava e se transferir para a América. Dentro de um projeto que Deus estava chamando, dando a visão ao nosso pastor Antônio, nós fomos direcionados por Deus, entendendo que era um tempo de Deus para a nossa vida, entendendo que ia ser algo novo para a igreja, ia ser algo que Deus ia fazer, mas a gente tinha a palavra, o sonho e a visão naquele momento, né? Então, assim, não foi fácil deixar toda a família, a gente deixar, no caso, a estrutura que tinha, a estabilidade que tinha e seguir a palavra de Deus, seguir a visão que Deus havia dado. Então, muito difícil realmente a gente ter deixado naquele momento, isso já saindo daqui de Guarapuava em dezembro de 2001. A gente foi para lá viver aquilo que Deus tinha chamado a gente para viver. É muito interessante a história do pastor Saulo, porque para você que não sabe, ele é o pastor que organiza toda a MSBN lá nos Estados Unidos. Atualmente ele está fixado em Atlanta, mas temos outras várias igrejas lá, né, pastor? É verdade, a gente tem responsabilidade hoje, Isabela e Gesiel, por coordenar os Estados Unidos e ainda a gente coordena 5 países da África e alguns países da América Latina e América do Sul, né? Então a gente tem coordenado ali esses países. Sim, estamos baseados em Atlanta e nós temos 11 estados diferentes hoje, 14 cidades onde o MSBN já está nos Estados Unidos. Incrível, né, Gesiel? A evangelização junto com a globalização tem andado num tempo enorme, as coisas estão se acelerando, a gente vê que o povo realmente precisa ouvir muito mais de Jesus, né, pastor? E falando, pastor, de evangelização, de evangelismo, a gente tem uma curiosidade. Eu acho que as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão na internet também têm essa curiosidade. Evangelizar, falar de evangelismo, falar de missões com as pessoas lá nos Estados Unidos, né? Eu acredito que a língua já não seja tanto um problema. É igual aqui no Brasil? O processo é o mesmo? O formato é o mesmo? Ou lá é um outro formato, é um outro jeito? Conta pra gente como que é evangelismo nos Estados Unidos. Não, o evangelismo ele tem que ser local e tem que ser global. Depende muito da visão da igreja, o chamado. Nosso ministério, o MSBN, o Ministério Semeadores de Boas Novas, é um ministério que tem um chamado para as nações. Então, falando dos Estados Unidos, é totalmente diferente daqui para você evangelizar. A gente não tem, por exemplo, culto ao ar livre, que tinha antigamente no Brasil, não sei como está agora, sim. porque eu estou... Agora não. Fora, né? Mas o evangelismo pessoal, você levar folhetos, distribuir folhetos, praticamente também não existe. Então, assim, tem o desafio da língua, sim. Como a gente foi primeiro alcançar os brasileiros, hispanos e também os americanos, a gente teve esse processo de aprender o idioma para depois você poder avançar um pouco mais, conhecer a cultura, os desafios que tem. O foco principal nosso e primeiro era os brasileiros. Então a gente fez o quê? Começou a descobrir estratégias para poder alcançar esse povo, né? Então a melhor maneira é servir. Servir. Então, como as pessoas estão longe de casa, estão longe da família, estão distantes, e você estende a mão para ele, demonstra o amor de Jesus na prática, não apenas na pregação, no púlpito, mas você vai para a rua, vai ajudar a pessoa que está chegando, vai ajudar essa pessoa a encontrar uma casa, vai ajudar essa pessoa a fazer alguma coisa que ele precisa fazer no país, aí ele te dá atenção. Quando ele te dá atenção, não fica difícil de demonstrar o amor de Jesus e falar do Evangelho de Jesus para ele. Mas eu até sei, pastor Saulo, de um projeto que você desenvolve lá com os motociclistas, é um projeto lindo, e eu quero que o pastor Saulo conte um pouquinho mais pra gente depois sobre esse projeto, que é um projeto que vale a pena você conhecer também. Belinha, a gente tem mais músicas no programa, ou nós vamos encerrar as músicas aqui? Não, ainda temos muito mais para ouvir de Agner e Kelly, esse casal maravilhoso. Inclusive, depois desse louvor, a gente provavelmente vai ter um intervalo, mas é rapidinho. Então, com vocês, pessoal. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre.
cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro, mãos que um dia ele estendeu pra curar, mãos que um dia ele estendeu pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. E agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e o teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Congresso Internacional de Missões. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De 9 a 12 de dezembro de 2021, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Deus tem preparado coisas grandes para a sua vida. Prepare-se para estes dias. Congresso Internacional de Missões, de 9 a 12 de dezembro de 2021. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Não pare, não pare, não pare. Voltamos com mais MSBN com você. A gente continua te agradecendo por estar dividindo esse momento importante de companhia. E nós vamos continuar falando com o pastor Saulo, falando um pouquinho sobre os trabalhos sociais que vocês fazem lá. Inclusive tem um trabalho super diferente que a gente não tem aqui, né? Que é o trabalho com os motociclistas. O senhor podia falar um pouquinho pra gente? Claro que sim. Na verdade, motocicleta para mim é uma paixão já antiga. Eu ando de moto desde os 15 anos, né? Muito tempo atrás, no Brasil. E chegando na América, depois de um tempo, aí eu vi que poderia novamente ter acesso à moto, mas mais do que um hobby, eu entendi que eu podia ter acesso às pessoas. Então, eu fiz amizade com algumas pessoas que
andam de moto, e eu entendi que a moto podia ser um caminho para evangelizar essas pessoas. Então a gente começou a fazer algumas reuniões, convidar esses meninos para vir, esses homens, né, para vir com as suas motos, e a gente chamou de encontro de moto primeiro. E na sequência, quando tinha esse encontro, a gente colocava música cristã para eles, servia um lanche ali. De repente, foi se tornando um grupo mais forte, né? Esse grupo foi crescendo, tem muitos brasileiros que andam de moto hoje lá. E o interessante é que nós começamos a ter cada vez mais pessoas se interessando em se aproximar do grupo. E foi muito bom, Bela, porque a gente viu que as pessoas paravam para ouvir a gente, porque a gente ia falar de moto, ia falar de viagem. Então, assim, o nosso grupo é um grupo um pouco diferente. A gente não corre, não é um grupo para corrida. Quando pensa em moto, normalmente o brasileiro já pensa em moto velocidade. Não é o nosso caso. Moto pra gente é um hobby assim, é de distância, é de você viajar, é de você ir para outros estados. Eu conheço 34 estados americanos andando de moto, né? E através disso eu comecei a conversar com as pessoas. Eu tive acesso, pessoas que não entrariam dentro da igreja começaram a abrir o coração. E hoje eu tenho deles que são membros da igreja, são cooperadores da igreja, e se tornou um ministério. Hoje o MSBN chama-se MSBN Bikers, né? O ministério nosso de motos. Dentro do MSBN chama MSBN Bikers. A gente tem um grupo, inclusive, nesse momento a gente tem um grupo indo para a Flórida, atender um trabalho da igreja lá, se encontrando com outros irmãos que estão começando a levantar esse ministério. E é uma coisa em comum, né? É um hobby em comum. E através disso você ouve a história das pessoas, você aconselha as pessoas, você faz encontros em comum com as pessoas, mas principalmente a gente fala do amor de Jesus para eles, né? Então é muito legal. Que coisa interessante, Deus tem várias formas de agir, inclusive alguns projetos sociais, né, pastor? Eu fiquei sabendo que vocês foram um posto de vacinação da Covid-19 e não para por aí, porque os projetos sociais que a Igreja de Atlanta tem, não fica só ali, tem em outros vários países, né, pastor? Como Cuba, Venezuela, vocês fazem essas visitas regulares, né? É verdade, nós temos vários projetos sociais, começando com reforço escolar na África, por exemplo, nós temos várias escolas funcionando, onde os professores, os alunos recebem ajuda, os alunos recebem alimentação, roupa, material escolar, né? Ali na Geórgia também, né? Em Atlanta, que é mais conhecido como Atlanta só, né? A gente tem também muita coisa que é feito, o acolhimento do imigrante que chega, né? A ajuda de informar para a pessoa como que ele tem que fazer para se dar bem em um país que não é o país dele. Nós temos um storage, nós temos um depósito, né? Que a gente ganha muita coisa ali e a gente coloca esses móveis lá dentro e a pessoa que chega, ele não precisa comprar o seu móvel. A casa dele é imobiliada de graça, né? Já tem tudo ali, a gente tem caminhão que a gente ganhou também, que a gente coloca para os irmãos usarem para fazer a mudança deles, levar as coisas deles, então muito legal. Mas nós temos coisas interessantes também. Por exemplo, na pandemia, nós tivemos a situação da igreja ter que ficar fechada. Nós fizemos o culto online, a igreja se tornou a igreja online por 10 semanas e a gente tinha feito um investimento, graças a Deus, muito bom, né? A gente tinha investido $52 mil em mídia, então a gente transmite com qualidade, né, excelente e tudo mais. E isso já tinha sido feito, né? Foi uma coisa que Deus abençoou a gente ter feito semanas antes de começar a pandemia. Então a gente fazendo os cultos online, os times indo lá e a gente começou a ganhar muita coisa. Semanas que a gente distribuía 300, 400 galões de leite. Cestas de comida, a gente perdeu as contas de quantas toneladas de comida a gente recebia, o caminhão buscava e entregava para toda a comunidade. Então a gente fazia um drive-thru, né, lá fora com as barracas, certo, e as pessoas iam passando no carro e levando, né? Então assim, a igreja está bem ativa na comunidade e também, Bela, o que você falou, eles pediram para a gente se a gente queria ser um posto de vacinação. Claro, a igreja sempre está aberta, né? Nós estamos conectados com o consulado brasileiro há muitos anos. Eu trabalhei dentro do consulado como conselheiro, né, da comunidade por 12 anos, agora tem outra irmã que me substituiu, porque é um trabalho muita coisa, né? bem cansativo, mas ela está fazendo muito bem esse trabalho. E a gente então se tornou um posto de vacinação e ali quem quis veio, se vacinou, né? Primeira, segunda dose, foi uma bênção muito grande. A igreja está bem ativa na comunidade. Se você fala hoje na MSBN em Atlanta, a pessoa pode até não ser cristão, pode não ser evangélico, mas ele é assistido de alguma maneira pela MSBN. Pastor, as pessoas que têm curiosidade até de conhecer o MSBN nos Estados Unidos, tem um site que pode acompanhar também, né? Pode passar esse contato aí pra gente? Claro que sim. Nosso site é semeadores.com, www.semeadores.com. E nós estamos nas mídias sociais como Atlanta MSBN, tanto no YouTube, a gente tem um canal que é MSBN Tube, nós temos no Facebook, o Atlanta MSBN, nós temos no Instagram, o Atlanta MSBN, mas no site você vai ter tudo lá.
Eu quero perguntar para o pastor Saulo, aproveitando ele que está aqui, falar de um tema um tanto assim quanto triste, tá? Para a realidade de quando a igreja faz evangelismo, tanto no Brasil quanto fora, em outros lugares. O pastor já citou a África, que não é um local tão simples assim de se fazer missões. E eu quero citar como base, o pessoal da produção vai colocar na tela para você poder acompanhar com a gente, um dado que é do Missão Portas Abertas, que fala que de novembro de 2019 a outubro de 2020, todos os dias, 13 cristãos no mundo são mortos por causa da sua fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados e também todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos. E ainda outros 5 são sequestrados. E eu quero aproveitar com esses dados, perguntar ao pastor Saulo, que vive fora do Brasil, fora desta realidade que nós estamos aqui, como ele avalia essa perseguição aos cristãos pelo mundo, né? Porque não é fácil. Esses dados às vezes não chegam até as pessoas e a gente está vivendo, está nessa realidade. Como o pastor enxerga isso? Gesiel, é uma realidade. Muitas pessoas, nós brasileiros, por exemplo, né, a gente tem uma liberdade de culto. Nós temos algumas perseguições que iniciaram aí recente, né, mas que não são diretas aos cristãos. É uma verdade, eu já estive em vários países assim, complicados, como o Egito, né, eu já estive na Síria, já estive no Líbano, e são lugares que se você falar de evangelho, se você pregar a palavra, você vai ser perseguido. É um dado lamentável, infelizmente, esse dado aí já aumentou, é mais do que você está dizendo já, porque já foi atualizado isso. Um dos grupos mais perseguidos hoje no mundo são os cristãos, né? Cristãos são presos, são mortos diariamente. E a gente não tem a consciência disso, porque a gente vive com muita liberdade, né? A gente vive num país assim, onde as coisas acontecem com muita naturalidade. Mas se você for, por exemplo, no Egito, se você for na Síria, no Líbano, como eu estive, e você conversar com os irmãos, e você dizer assim, olha, a gente vai orar para que Deus pare a perseguição, eles dizem, não ora para Deus parar a perseguição, não. Ora para a gente não negar Jesus até o último momento, porque cada um de nós que morre, cada um de nós que cai, são milhares deles que se convertem. Então é uma perseguição que existe, principalmente em alguns países. O MSBN agora vai estar entrando em um país que só 1,5% da população é cristã, é só 1,5%, né? E depois eu posso falar em outro momento para vocês. E a maioria do país é todo muçulmano e nós estamos entrando lá nesse país, inclusive, né? Então existe essa perseguição, mas o que a gente vê é que esses irmãos nesses lugares onde a gente está sendo perseguidos, eles são muito mais crentes que a gente. A gente vê que a MSBN está crescendo para todos os lados e o senhor acabou de falar que tem investido muito nas mídias digitais. Isso tem nos ajudado também aqui no Brasil, mas o senhor acredita que toda vez que a gente está dentro da rede social, a gente também tem uma oportunidade de evangelização? Às vezes as pessoas estão assistindo a gente e falam, mas ele saiu do país dele, mas a gente, se pegar o telefone, a gente consegue fazer tanto quanto, né, pastor? É verdade. Eu acho que as mídias sociais é um caminho sem volta. Eu acredito que a igreja, toda igreja missionária, toda agência missionária, todo cristão, ele deve aproveitar o máximo a potencialidade das mídias sociais. A gente precisa se contextualizar, a gente precisa entender que isso vai ser um fator que não vai voltar no mundo. Pelo contrário, as descobertas, a ciência, a multiplicação da velocidade da informação, isso vai crescer cada vez mais. E a gente, como cristão, nós não podemos perder essa oportunidade. Por exemplo, nós reunimos lá 500, 600 pessoas em um culto num fim de semana. As 10 semanas que a gente fez pela internet, cada culto era 12 mil, 15 mil, 10 mil acessos durante o culto. Então veja como que 10 vezes mais pessoas estavam assistindo o culto e participando do mesmo culto. Olha, nós poderíamos ficar aqui conversando com o pastor Saulo assim muito tempo, só que o nosso tempo aqui é reduzido, o diretor já está pegando no meu pé ali. Mas mesmo antes de encerrar aqui, gente, eu preciso
perguntar pro pastor qual a expectativa dele para um evento que a gente está passando em todos os programas falando, que é o nosso Congresso Internacional de Missões. Eu gostaria de que o pastor Saulo falasse um pouquinho para você de casa da expectativa que ele tem e para que você também participe, pastor. Eu acredito que o Congresso Internacional de Missões já é um marco dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério. Cada ano está melhor. Nós temos testemunhos, participação dos missionários. Eu tenho certeza absoluta que o Congresso de 2021 vai ser o melhor de todos os tempos. Eu tenho uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai fazer, do chamado missionário, de ampliar a nossa visão, ampliar a nossa área de alcance como ministério que tem alcançado aí 23 países do mundo, nós já estamos, né, e nós temos alcançado milhares de pessoas, e eu sei que esse congresso vai ser o marco. Eu gostaria de deixar aqui meu convite para todo mundo participar desse congresso, que vai ser uma bênção. É verdade. Então você está convidado aí, não deixe de participar, esteja com a gente. Né, Isabela? Exatamente, Gesiel. E tudo que é bom dura pouco. A gente queria agradecer o nosso querido casal, né? Vocês já devem ter percebido, né? São amigos pessoais, E o pastor Saulo, muito obrigada por toda a assistência. O nosso desejo e a nossa oração é que o Senhor tenha ainda muita vitalidade para alcançar países que ainda o pastor Antônio não alcançou, que também a sua família prospere. Esse é o nosso desejo, porque a gente sabe que vocês são os olhos da MSBN aqui na Terra. Muito obrigada de verdade. Amém. Muito obrigado, Gesiel. Muito obrigado a Isabela por ter convidado. Um prazer muito grande é poder participar esse tempo com vocês. Deus abençoe. É isso aí, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Lembrando que no próximo programa nós estaremos ao vivo, direto do Congresso de Missões. Então você não pode ficar de fora. Fica ligadinho aí que a gente vai estar em cadeia. Rádio, TV e internet. Direto do Congresso de Missões. Um abraço. Deus te abençoe. E a gente volta na semana que vem. Do Congresso Internacional de Missões. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De 9 a 12 de dezembro de 2021, no Centro de Eventos Betel, em Guarapuava, Paraná. Deus tem preparado coisas grandes para a sua vida. Prepare-se para estes dias. Congresso Internacional de Missões, de 9 a 12 de dezembro de 2021. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus. Não pare, não pare.